atual líder do governo Jaime Lerner na Assembleia Legislativa e vice-prefeito eleito de Curitiba, na chapa encabeçada pelo engenheiro Cássio Taneguchi, do PDT, Algaci Ormário Túlio nasceu em Rio Branco do Sul, Paraná, filho de João e Albina Túlio. Começou sua carreira de radialista na década de 50, primeiro na crônica esportiva, passando logo à reportagem policial. Em 82 foi eleito vereador com a maior votação registrada até então em Curitiba. Elegeu-se deputado estadual em 86 pelo PDT. Foi autor de denúncias polêmicas na Assembleia Legislativa, como as do IPEM, do escândalo da merenda, bingões, contrabando de soja e café, corrupção no futebol, na saúde e na Sanepar. É autor da lei que disciplina as doações de órgãos para transplantes e cria a Central de Transplantes do Estado. Foi vice-presidente do PDT e é tesoureiro do partido pela segunda vez. Em 88, candidatou-se a prefeito, renunciando em favor de Jaime Lerner, de quem foi vice. Na campanha dos 12 dias, foi o fiel da balança, levando Jaime Lerner a pontos da periferia, onde a população mais precisava da ação do executivo. Assumiu o cargo de prefeito por 22 vezes. Reeleito em 1990, foi vice-presidente e presidente interino da Assembleia Estadual. É considerado um dos mais assíduos e atuantes deputados do Paraná. Em 1994, foi novamente reeleito para a Assembleia Legislativa com a terceira maior votação do Estado. Algaci Túlio é o convidado de hoje da Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar Sala Exclusiva. Essa noite com a presença do deputado estadual e vice-prefeito eleito de Curitiba, Algaci Túlio. Vice-prefeito eleito, mas que já exerceu esse cargo no passado e por várias vezes, por 2 dezenas de vezes ou mais, assumiu a prefeitura. Algaci Túlio, nosso convidado dessa noite. Boa noite, Algaci. Boa noite para você, Inés. Boa noite para os amigos da Sala Exclusiva, companheiro Silvio Sebastiani e a todos os telespectadores. A satisfação é muito grande estar presente neste momento aqui com 2 extraordinários companheiros, 2 papas da nossa imprensa, 2 homens muito ligados à área política e que, portanto, eu vou tomar muito cuidado porque certamente virão algumas perguntinhas um tanto quanto difíceis de responder, porque são pessoas capacitadas, mas, acima de tudo, são homens a quem a política do Paraná e a imprensa do Paraná deve bastante. A Sala Exclusiva tem, evidentemente, Algaci Túlio, o objetivo, e isso tem sido a nossa marca, de colher depoimentos dos nossos convidados para que, historicamente, fique gravada a participação dessas personalidades na vida da nossa cidade e na vida do nosso Estado. Na condução desse programa conosco, como habitualmente, Silvio Sebastiani, o nosso analista político. Boa noite. Algaci Túlio nasceu aqui na região metropolitana, em Rio Branco do Sul, garoto, piá, como nós dizíamos naquela época, no interior da região metropolitana de Curitiba. De lá ele foi ser homem de rádio. Nós queremos saber do Algaci, aquele período de garoto de Rio Branco do Sul, até chegar ao microfone, a segurar o fio do microfone, com quem que você começou a segurar. E contar um pouquinho dessa sua passagem, daquela infância, até chegar dentro da sua rádio. Essa que nós queremos saber de você, Algaci Túlio. Começa lá mesmo em Areias, distrito do Rio Branco do Sul, onde meu pai tinha uma bodega, e aos domingos todo o pessoal se reunia lá na bodega do seu Joanim para ouvir o rádio. O rádio que no tempo era tocado pelo acumulador. Naquele tempo não se falava em bateria, era acumulador. Então o pessoal se reunia para ver naquela caixa de abelha desse tamanho assim, para ver jogo de futebol, no tempo do Rapido, no tempo dos times anteriores, antigos, aí eu era garotinho. E aquilo fascinava realmente a todos nós. E aí quando viemos para Curitiba, quando eu vim com 10 para 11 anos de idade, eu ia nos campos de futebol, e ficava num cantinho lá querendo imitar. Chamava-se muito naquela época, acho que era a época do Enéas, chamava-se de speak. Enéas? Chamava-se de speak. Então eu, evidentemente, começava a imitar o speak, aquela coisa toda, como é que fazia. Pegava uma latinha, pegava qualquer coisa, um toco de pau, qualquer coisa, e imitava um microfone. E transmitia jogo de futebol do botão também? De futebol do botão, junto com o Emerson Medeiros, com o Olegário Filho, com o Antônio Cury, tudo o pessoal que passou pela latinha depois na continuação. Mas eu comecei, na verdade, depois sendo um colaborador na Rádio Morumbi,
do programa do falecido Odenir Venharte, que fazia um programa de esporte amador, ia para o campo de futebol, e pegava numa súmula lá os detalhes e levava para o companheiro Odenir e corria para casa para ligar a rádio e ouvir falar no meu nome. Então aquilo era um orgulho, era uma satisfação. No dia seguinte na escola todo mundo falava, olha, a gente ouviu o teu nome lá na rádio e tal. Aquilo era uma alegria louca. Depois foi andando e tal, a gente já começava a participar também do programa. Na continuação, depois eu fui para a rádio Emissora Paranaense, lá com o companheiro Maurício Fruit, com o companheiro Silva de Ronald, com vários companheiros, com o Pirajá Ferreira, com Ayrton Cordeiro, que naquela época começava também, o Olegário Dias, Antônio Cury, e ali a gente começou a trabalhar e eu era um auxiliar do plantão. O Emerson Medeiros era plantão, eu era auxiliar, depois o Pirajá também fazia plantão, e a gente foi começando a aparecer devagarinho, dando uma picadinha um dia ou outro no microfone, e foi assim que a gente começou a desenvolver o trabalho como radialista. Até chegar ao ponto de um dia virar repórter de campo, depois virar comentarista, narrador virava por uma contingência, porque tem umas passagens interessantes para contar. Primeiro eu quero dizer que tenho uma admiração muito grande pelo companheiro Maurício Fruit, mas o Maurício Fruit foi quem deu as grandes oportunidades para mim dentro do rádio. Portanto, se eu estou no rádio, primeiro eu devo ao Maurício Fruit, e foi quem me deu as oportunidades. Chegava dia de jogo, o Maurício, família toda lá de Colombo, ele ia almoçar em Colombo, tomava um pouco de vinho e demorava para chegar no campo. Aí eu tinha que abrir a jornada, tinha que fazer a vez do repórter, tinha que fazer a vez do comentarista e às vezes até começar a narrar o jogo até o Maurício chegar. Foi assim que eu tive essas oportunidades. Há cerca de 40 anos, Algacir Túlio é radialista, embora tenha feito paralelamente uma vida política exitosa no exercício de vários cargos e jamais abandonou a profissão de radialista. É a cachaça, como nós dizemos, né? Futebol, a reportagem policial e o jornalismo, de uma forma geral, são as marcas do programa de rádio do Algacir Túlio. Da rádio, onde orgulhava-se de ouvir o seu nome na boca dos companheiros, dos coleguinhas, da rádio até ouvir o seu nome repetido em outro tipo de programação, pregado nos postes, do rádio à política. Como aconteceu isso? Quem o induziu a isso? Quem o conduziu a isso? Pois é, um outro grande companheiro, a quem eu devo também totalmente a minha carreira política, foi quem me inspirou. Quem disse um dia, eu tinha programa na Rádio Independência, e ele fazia um comentário de 5 minutos dentro da Rádio Independência. E vendo todo aquele movimento, aquele meu ibope, vendo aquela gentarada toda correndo à rádio para pedir ajuda, para, enfim, pedir conselhos, para que eu pudesse ajudá-los de uma forma ou de outra, um dia chegou e disse, olha, você faz tudo o que um vereador faz, só você não é vereador. Então, acho que você tem que ser vereador de Curitiba, você tem todas as oportunidades, todas as chances, e eu vou te ajudar você se eleger de vereador, que foi o meu grande amigo, professor, a quem eu tenho um carinho, um respeito muito grande, e lamento profundamente que não tenha continuado na política, que é o companheiro Erundir Silvério. A ele eu devo, portanto, a 2 políticos, mas acima de tudo a 2 amigos, eu devo a minha carreira, tanto de radialista ao Maurício Fruit, e de político ao Erundir Silvério. Você demorou um pouquinho para entrar na política, gente. Vou entrar na política como candidato em 82. Outros também participaram. Me lembro muito bem, em 54, um deputado que também entrou na rádio, saiu da rádio para entrar na política, que foi seu amigo e companheiro também, que é o Arthur de Souza. Arthur de Souza também, em 54, iniciou como deputado estadual, mais votado até do partido dele naquela oportunidade. Depois, em 58, também outro radialista, que eu me lembro, foi o Jorge Nasser, que também foi o deputado federal, estadual mais votado de Curitiba, fez 10 mil e tantos votos, o mais votado do partido dele, na época, o PTB. Depois, então, disso começaram a surgir os homens de rádio na política. Mas quem iniciou foi Arthur de Souza, depois Jorge Nasser. Aí depois começaram a entrar. Outro que entrou também, depois de você, também foi o Luiz Carlos Martins. Antes de mim, o Zé Domingos também. O Zé Domingos também entrou. Mas depois que começaram, mas iniciante foi esses 2. Certo. Mas você demorou tanto, porque só em 82, Algacir, que você foi ser candidato a vereador. Primeiro porque eu detestava a política. Não gostava de ouvir falar em política e não fazia parte do meu, nem imaginava, eu nem imaginava chegar onde eu cheguei na política, não fazia parte da minha, eu tinha
um carinho muito grande, um desejo muito grande de me tornar um grande repórter policial. Sonhava em ter um grande programa de televisão, como depois, na continuação, eu passei a ter programa de televisão. Eu acumulava, fazia o rádio de manhã, fazia a televisão na hora do almoço e escrevia na Tribuna, a página policial, ficou inteiramente a minha responsabilidade durante alguns anos, antes do Diário do Paraná, até ele ser extinto. Então, esse era o desejo que eu queria, era ser realmente o repórter policial, o repórter investigador, o repórter que até, por sinal, mudou um pouco a maneira de se fazer reportagem policial aqui no Paraná, o repórter que passou a investigar, o repórter que passou a denunciar, o repórter que passou a não depender muito da informação da polícia, mas partir por outro campo em busca de uma informação mais completa e mais correta da informação policial. Então, eu não tinha essa intenção, até que um dia chegou e botou na minha cabeça que eu tinha que ser vereador. E eu disse, bom, se você me ajudar, porque eu não tenho nada, eu sou um simples repórter policial, que não tenho condição financeira, não tenho nenhum tipo de condição para, não tem nem jeito de ser vereador, nem sei como chega a ser vereador. Não, isso não se incomoda, eu te ajudo e você vai ser vereador com toda essa tua popularidade. O Heron, nessa época, ainda estava no exercício de mandato? Ele era deputado estadual. E era bom lembrar também que nessa época, em 82, quando você foi candidato a vereador, pela primeira vez, foi uma eleição muito difícil. Você foi candidato por um partido que, na época, assim, era início do partido, mas ele representava praticamente a arena, que era o PDS. E um partido de uma votação diferente também, naquela oportunidade, que era voto vinculado de fio a pavio, quer dizer, de governador até vereador. E foi difícil. E você conseguiu, naquela oportunidade, ser o vereador mais votado. Quase 12 mil votos, 11.800 votos, você fez naquela oportunidade. Como é que foi aquela tua campanha? Foi uma campanha, assim, muito trabalho? Como é que ela foi? Olha, se eu me perguntar como é que foi a campanha, eu não sei, foi uma campanha normal, sei lá, eu não sabia fazer campanha, não tinha participado de política, eu acho que foi o meu ouvinte de rádio, evidentemente, que me elegeu, porque conhecia o meu trabalho, minha voluntariedade, minha forma de atuar, o trabalho social que eu fazia bastante naquela época. Foi dessa maneira, eu era muito envolvido também com o esporte, no mesmo tempo que eu fazia meu trabalho policial, eu vivia nos campos de futebol amador, então vivia em festa, no bingo, na igreja, na escola, então tudo isso, a popularidade me fez naquela época ser o vereador mais votado. Essa era a época em que o candidato pedia o voto e o eleitor, entendendo que devia dá-lo, dava o voto. É verdade. Hoje parece que complicou, mudou um pouco, sofisticou um pouco. E é bom lembrar, Sebastião, que eu eleição. vinha de campanhas na rádio, com o repórter policial, de fatos que marcaram a minha vida no rádio. Eu quero dizer que eu devo muito também ao Arthur de Souza, porque eu acabei entrando no espaço do Arthur de Souza quando eu passei a ter o meu próprio programa. Mas eu vim de programas, de situações polêmicas na imprensa. Um caso bastante conhecido na época, um dos crimes caixa alta que nós tivemos aí, foi o caso Limansky, que eu bati bastante, juntamente com o juiz de direito, o doutor Otávio Valeixo, e a gente procurou, isso que eu falei da reportagem de investigação, e que a gente mudou a história, da história verdadeira, aquela que nós contamos, mas a polícia procurava, na época, montar uma outra história, uma farsa, para tentar aliviar a situação. Enfim, isso aí marcou bastante. Eu peguei brigas polêmicas com proprietários de televisão, por exemplo, que me fizeram perder os meus 2 programas de televisão que eu tinha, 2 canais em Curitiba. Então, tudo isso aí marcava a minha garra, a minha persistência, e acho que foi isso que o eleitor realmente sentiu logo, assim, tudo, que a mesma resistência que eu tinha em me manter como homem de comunicação, brigando contra tudo e contra todos, eu faria na Câmara Municipal. Então, isso levou o eleitor a acreditar na minha pessoa. Eleito a primeira vez em 1982, vereador de Curitiba. Como foi ser vereador, parlamentar municipal? Foi terrível. Foi terrível porque, veja, eu peguei na Câmara Municipal vereadores antigos que lá permaneceram. Lauro Carvalho Chaves, João de Rosso, José Gorski, Ivan Ribas, e entrou também nesse meio tempo alguns vereadores novos que eram tidos como vereadores comunistas, que eram o MDB da época. Eu só não entrei, eu tinha tudo para ser vereador pelo PMDB, o MDB na época, eu era muito ligado ao Maurício. O Maurício era do MDB. No entanto, eu acabei entrando no PDS naquela ocasião, e até meus pais diziam, você vai entrar na política, de um lado que ele está em um monte de comunista, aí eu digo, não, vou entrar aqui nesse outro lado, aqui no lado do Irondia, aqui, que não tem problema nenhum. Então, eu cheguei na Câmara, foi um Deus nos acuda, né, porque
eu não sabia diferenciar a condição de homem de imprensa, de radialista, com a condição de político. Então eu achava que a mesma coisa que eu fazia na rádio, eu podia fazer na tribuna da Câmara. Aí falar mal de todo mundo, e criticar aquela coisa toda. E aí o Ivan Ribas, que hoje é meu amigo e tudo mais, ele tinha vários problemas, você sabe todos. Ele era advogado polêmico. E na rádio sempre ele era notícia. No rádio, por problemas que aconteciam, que envolviam problemas com a pessoa dele. E eu noticiava na rádio, chegava na Câmara, eu levava as pauladas lá do Ivan Ribas, ali já virava um pandemônio, já vinha imprensa, havia ameaça de tapa a tapa, e cinzeiro que eu jogava de um lado para outro. Não foi fácil, foi uma época, tanto que eu fui ameaçado de cassação na Câmara de Vereadores. Foi a primeira sessão secreta na história da Câmara de Curitiba que foi feita para caçar um vereador, e que foi com a minha pessoa, uma sessão que começou às 9 horas da noite, terminou 3 horas da madrugada, e eu levado de Camburão para minha casa, escoltado pela polícia. E naquela época o seu partido, o PDS, tinha 11 vereadores, 11 vereadores e o MDB 22. Tinha 22, um total de 33 vereadores. Eles tinham a maioria absoluta, dentro, então era difícil. Foi muito difícil. E o Ivan vinha numa eleição de 76, em que tinha sido o segundo votado também do MDB, e teve uma experiência. Uma pessoa muito inteligente, que prestou bons trabalhos para a cidade, só que nós tínhamos essas questões pessoais, bobagem, que depois acabou se apagando no tempo e no espaço. Algarci Túlio, nós convidamos sempre algumas pessoas para dirigir perguntas ao nosso entrevistado aqui no estúdio. Eu ia deixar para mais tarde, mas você citou tanto essa pessoa agora, falou tantas vezes nele, que eu vou antecipar isso. Nós vamos ouvir o nosso convidado, o ex-deputado e político de referência na vida curitibana, na vida paranaense, o ex-deputado Erundi Silvério. Algarci, em primeiro lugar, meus cumprimentos pela brilhante vitória nas últimas eleições. E uma pergunta: você não vai ser apenas um vice decorativo, né? Que eu já te conheço, você é homem de ação, de atuação legislativa muito boa. Se você vai atuar ao lado do novo prefeito, eu acho que uma das primeiras coisas que você deve fazer é uma revisão na lei de zoneamento. Ela já cumpriu o seu papel, sua finalidade, tem mais de 30 anos, mas ela precisa de uma revisão total, porque Curitiba hoje já tem quistos de favelamento dentro do quadro urbano da cidade, em virtude da lei de zoneamento ser mantida até hoje pelos prefeitos que passaram pela municipalidade, intocável, o que não é possível na moderna administração. Você não acha que está na hora de mudar a lei de zoneamento, corrigindo os seus defeitos e atendendo a comunidade de Curitiba, principalmente aquela que não recebe os equipamentos necessários a uma vida decente, a uma vida em comunidade? Não tenho a menor dúvida, meu caro Erundi, isso me deixa feliz ao ver o Erundi me dirigir uma pergunta, isso me orgulha bastante. Como disse, o respeito que eu tenho pelo Erundi e a lamentação de não ver o Erundi continuando deputado estadual. Eu me lembro que na Assembleia, o Erundi era aquele nosso conselheiro, era a pessoa que nos orientava: olha, não briga, tá, deixa para lá, vamos, sempre com aquele jeito de acalmar, nós todos, deputados recém-entrados na Assembleia. Então foi realmente um grande conselheiro, uma figura extraordinária, como líder do governo Álvaro Dias, no início do governo do Jaime Lerner, inclusive, o Erundi sempre procurou se pautar com muito respeito, lá do governo Requião, com muito respeito para com cada um de nós. E esse é um assunto que eu e o Cássio abordamos muito durante as nossas caminhadas, as nossas andanças por Curitiba. Não é mais possível manter a mesma lei de zoneamento, é necessário mudar. E nós enfrentamos problemas sérios, principalmente nos bairros mais distantes de Curitiba, pequenos comerciantes, mercearias, armazéns, uma série deles reclamando a dificuldade de conseguir o alvará na prefeitura, porque permitia de um lado para o vizinho, para ele não, aquela coisa toda. Nessa rua pode fazer prédio com 3 andares, na outra pode fazer com 5, porque essa diferença, até explicar isso para o cidadão comum que não está afeito a essas coisas, realmente era muito complicado. Não tem a menor dúvida, o Cássio também concorda perfeitamente. Tem que haver uma grande alteração na lei do zoneamento coletivo. A cidade cresceu demais e é preciso facilitar e melhorar as coisas para o nosso cidadão. Deputado Algarci Túlio, eu estou de acordo também com o pensamento do deputado Erundi. Eu acompanhei o deputado na Assembleia por muitos e muitos anos,
E é uma grande falta que faz a Assembleia Legislativa, essa presença dessa figura maravilhosa que é o Erondir Silvério. Aliás, nós perdemos, não querendo cortar, perdemos Colombino Graçano, perdemos Erondir Silvério. Dois políticos de um conhecimento, de uma cultura que faz uma falta danada. Mas pelo que eu vejo, vocês dois, e principalmente o HC, estão querendo perder, maneira de dizer, estão querendo resgatar o Erondir para a vida pública. E eu não tenho a menor dúvida, se eu puder ser útil, o Erondir sabe que vai poder contar comigo, mesmo até se nós tivermos que nos rivalizar na votação a nível de local, já todas as nossas eleições, ele de um lado e eu de outro, nós dois sempre nos elegemos. Só nessa que ele contava com votos lá no interior, especialmente na cidade de Irati, onde infelizmente passaram a perna no Erondir. E há uma necessidade, foi presidente da Assembleia, numa época difícil, dentro do ato 5, em 68, ele conseguiu administrar a Assembleia, o Erondir Silvério, naquela época difícil, que o Exército entrou dentro da Assembleia, tomou conta, e ele conseguiu, com o seu modo de ser e de fazer política séria e bem feita, ele conseguiu segurar a Assembleia Legislativa. A isto o Paraná deve muito, a ele o Paraná deve muito, o Erondir Silvério. Mas, Algaci Túlio, quero saber da sua eleição. Depois de vereador, vem a eleição de deputado estadual. Em 86, você se lança candidato a deputado estadual, agora por outro partido, pelo seu partido que você entrou e ficou, PDT. É verdade, nós elegemos deputado estadual e na primeira eleição eu tive 33 mil votos, todos eles praticamente em Curitiba, 500, 600 votos e na região metropolitana e 1 ou 2 votinhos que pingavam em várias cidades do interior, porque o pessoal conhecia pela televisão e conhecia pela rádio. Depois, mais uma vez, deputado estadual, e nessa foi difícil, porque essa foi logo depois da eleição do Jaime para prefeito, e nós tivemos dificuldades, porque ao mesmo tempo que a gente caminhou com o Jaime na periferia de Sabindo, voto para o Jaime. Nós ganhamos as eleições em 12 dias. Aí, um ano depois, eu saio candidato a deputado. Mas, no ano eleitoral, você faz uma revisão do IPTU em Curitiba. Foi uma desgraça total, eu não podia sair à rua, praticamente nem fiz campanha, porque eu fiquei desmoralizado. Se eu levo o Jaime para a prefeitura e, de repente, eu dar uma cacetada, modifica, altera a lei do IPTU, que causou até um problema, mal-estar na prefeitura, que depois deu até resultado na demissão de um dos funcionários desta área aí, que também não era até esse o desejo do Jaime Lerner. E me elegi muito mal, me reelegi muito mal como deputado, fui o penúltimo da minha bancada, com 14 mil votos. De 33, quase que eu fiz uma eleição de vereador. E a outra que foi depois na sequência, essa de 94, que eu fiz 47 mil votos, 40 mil votos feitos em Curitiba. Então, essa passagem de deputado, sempre procurando trabalhar corretamente, participando ativamente de todas as comissões internas da Assembleia. Deputado estadual, eleito a primeira vez em 86, reeleito em 90 e mais uma vez eleito em 1994. Portanto, 12 anos de Assembleia Legislativa, ou quase isso, dentro da Assembleia Legislativa. Certamente exerceu funções dentro do parlamento, comissões, mesas comissões parlamentares de inquérito, Enéas, que são até motivo de gozação, que nunca dá em nada, sempre termina em pizza. Eu fiz uma delas, que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, que acabou incriminando o ex-secretário estadual da Saúde, Manuel de Almeida Neto, no governo do Álvaro Dias, que hoje ele responde processos pela Polícia Federal. A outra que eu participei foi essa do Porto de Paranaguá, que incriminou várias pessoas e que mostrou a realidade do Porto de Paranaguá, que, portanto, foi uma comissão bastante importante para a Assembleia. Então, foram 2 comissões de CPIs na Assembleia, sem contar uma CPI na Câmara de Vereadores, em que a gente evitou que o município perdesse um patrimônio muito importante, que seria, na época, vendido por um preço muito irrisório. Então, sempre nessa área de fiscalização, eu atuei com muito cuidado. Você bateu firme mesmo, Bati né? firme. Corrupção, futebol, IPEM. A questão do estado de Pinheirão, a questão do IP, a questão do IPEM, a merenda escolar. Aliás, você quase chegou até a abrir uma CPI também, o caso do IPEM, né? Do IPEM também, né? Foi bastante, foram várias informações que você recebeu e a gente se aprofundou bastante. Os bingões também. Tudo isso você foi em cima. A gente sempre levou a sério, porque nas mãos da gente vinham muitas denúncias, então era necessário esclarecer esses fatos, como hoje eu respeito o papel da oposição, sendo eu líder de governo, eu respeito a atuação de cada parlamentar da oposição, porque eles fazem um papel importante que é de fiscalizar, e que nem sempre a informação que cai nas mãos deles cai na mão da gente. Então eles têm que fazer o papel de fiscalizadores também. Algaci Túlio, deputado por tantos anos, vereador antes de tudo isso, o parlamento, a Assembleia Legislativa, vem cumprindo, tem cumprido o seu efetivo papel na vida institucional do Paraná? Eu acho que cumpre, mas podia fazer muito mais. E quando eu tentei ser presidente da Assembleia, há 2 anos atrás,
eu tinha como proposta criar vários fóruns dentro da Assembleia, várias participações de sindicatos, de conselhos, de associações, levando o empresariado para ir para a Assembleia, para discutir com os deputados e mostrar aos deputados o que acontece no estado do Paraná, debater muito o Paraná no todo, porque hoje o que ocorre é que cada deputado vem debater na Assembleia o problema local do seu município, que ele representa, e isso às vezes não cria interesse em toda a Assembleia. Quer dizer, enquanto o deputado está lá falando que em Cianorte, em Apucarana, não sei o quê, o resto está todo lá discutindo outros assuntos que não se envolvem nessa discussão. Então era essa discussão que eu queria que a Assembleia participasse mais ativamente em todos os sentidos. Fazer a Assembleia ir para o interior. Há um projeto meu na Assembleia, já da minha legislatura anterior, que previa que a Assembleia fosse 3 dias por mês em cada região, em cada micro-região, fazer a interiorização da Assembleia. Os deputados ir lá ouvir das comunidades daquela região os problemas que eles têm, discutir, levar em ideias e recolher subsídios. Tudo isso que eu achava que a Assembleia tinha que fazer. Ela não pode ficar somente fechada entre 4 paredes aqui, discutindo um monte de coisa que ninguém lá fora sabe. A ideia é boa, válida e justa, mas não passa. Você pegar a Assembleia inteira e colocar na base eleitoral do companheiro, sai daqui. Pois é, mas tem que se fazer. Nós vamos a um intervalo. A pausa é breve e voltamos em seguida com sala exclusiva e a presença do vice-prefeito eleito de Curitiba, Algaci Túlio. Voltamos com sala exclusiva e a participação essa noite do deputado estadual e vice-prefeito eleito de Curitiba, Algaci Túlio. No bloco anterior, nós praticamente esgotamos, ou pelo menos conversamos um bom tanto, a respeito da vida parlamentar do Algaci, como vereador e como deputado estadual por 3 legislaturas e ainda no exercício do mandato de deputado estadual. Vamos conversar um pouco agora sobre o Algaci Túlio na prefeitura. Eleito vice-prefeito agora, na verdade, função que já havia exercido anteriormente quando o Jaime Lerner foi prefeito. Algaci foi vice de Jaime Lerner. Como é ser vice-prefeito? Bom, primeiro é bom falar um pouco de como é que foi que aconteceu tudo em 88. O partido não tinha candidato a prefeito, ninguém queria assumir uma missão impossível, porque na época o PMDB era quem mandava em toda essa situação política, e ninguém se queria arriscar a ser prefeito de Curitiba. O Jaime, que poderia ser o candidato, estava com o título no Rio de Janeiro, porque o Brizola o queria prefeito lá no Rio de Janeiro. Então aqui não tinha ninguém, o Rafael, nada, não tinha ninguém. Aí eu, bem no Ibope, recém-eleito deputado com 33 mil votos, entre os 10 primeiros da Assembleia, então o Algaci Túlio seria a solução. Eu disse bem claro, não tenho nenhuma intenção, não conheço nada de prefeitura, não quero nem saber, mas se é para ajudar a eleger 4, 5 vereadores do partido, eu estou aí disposto a ir para o sacrifício. E fui para o sacrifício, com dificuldades, praticamente depois de colocado na fogueira como candidato a prefeito, me senti praticamente sozinho, com meia dúzia de amigos. Vendi um carro do ano que eu tinha e comprei um Opala 4 portas que colocava a minha equipe naquele Opala 4 portas e ia para os terminais de transporte Curitiba em busca de voto, pedindo para que o povo acreditasse em mim. Mas tinha, ao mesmo tempo, tinha o Enéas de um lado, tinha Ayrton Cordeiro do outro, e Maurício Frutti do outro, quer dizer, era difícil. Estávamos eu, o Enéas e o Ayrton brigando entre nós, ao passo que o Maurício corria sozinho. E daí veio aquela situação toda, de que de repente o Jaime conseguiu trazer o título de volta para cá,
como eu falei, eu não tinha nenhuma pretensão. Digo, tudo bem, eu abro mão para o Jaime e tal, ele entra no meu lugar e vamos ganhar a prefeitura, que o importante naquele momento não era deixar o PMDB ganhar as eleições. Muito embora havia uma grande possibilidade do Enéas, naquele momento também, ser eleito o prefeito de Curitiba, né? Mas houveram uma série de dificuldades, todas, e acabou a gente, então, com a entrada do Jaime, o abrindo o espaço para o Jaime, depois, na sequência, o Enéas também num ato de muita, que deve ser levado muito em consideração, também esse seu ato também de abrir o espaço também, depois o Ayrton, quer dizer, todos nós somamos pelo bem da cidade de Curitiba, todos nós deixamos os nossos projetos pessoais, as nossas vaidades pessoais em favor da cidade de Curitiba para um outro interessante. Ninguém imaginava que um outro grupo viesse assumir a cidade. Quer dizer, eu de um lado, o Enéas do outro, Ayrton do outro, e de repente, quem é que assume? O Jaime Lerner, que era num grupo do qual, pelo menos ao qual eu não pertencia, eu acho que nem o Enéas pertencia, que acabou assumindo o destino da cidade de Curitiba. Você era candidato a prefeito naquela oportunidade e tinha um candidato a vice. Era o Botelho. Ele renunciou à condição de candidato a vice, você renunciou à condição de candidato a prefeito, certo, e foi ser candidato a vice do Jaime Lerner. Isso foi em 12 dias antes das eleições. 15 dias, mas depois, 15 dias, até preparar, até o Jaime aceitar, não aceitar. É bom registrar isso, que houve uma renúncia aí, né? Quer dizer, saíram para ele ser candidato, não é isso? Saiu o Enéas Farias, saiu o Ayrton Cordeiro, não? E ficou, então, você, o Jaime, com você, candidato a vice, disputando praticamente só com o Maurício Flores. Né? E foi um impacto. Mas a sua campanha era uma campanha assim, com muita dificuldade. Eu mais pobre muito aquela campanha de vereador. Eu acompanhei com muita eleição, que eu sempre disse, eu acompanhei as eleições de Curitiba desde 54, todas elas. E aqui eu senti que você vinha com muita dificuldade, sem condições econômicas nenhuma. E, de repente, o negócio mudou. Quando já me entrou, o negócio e lembrando, cresceu. O Silvio Sebastião Enéas, que depois o pessoal do próprio partido me jogou assim, vai te virar aí, você é o candidato, vai se virar tratar de recurso, ninguém ia dar muita credibilidade a um repórter policial, um deputado que queria ser prefeito de Curitiba, então não tinha nada. Uma semana antes de eu renunciar para o Jaime entrar, o meu programa de televisão estava ameaçado de não ir mais ao ar, porque eu não tinha como pagar a produção do programa, que era feita no fundo de quintal. Guardadas as devidas proporções, naquela época é o que acontecia hoje com os partidos pequenos que participaram da última eleição também. Teve partido que fez programação, a produção do programa dentro de sala de casa. Você acabou de afirmar textualmente, e põe aspas nisso aí, porque é o Gaci que está falando, eu não pertencia ao grupo do Jaime Lerner. Hoje você pertence? Não sei, pelo menos eu imagino que estou dentro da canoa também, mas com muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade após isso, porque eu era uma pessoa estranha realmente ao grupo do Jaime, não convivia com o grupo do Jaime. Muito que podia acontecer, eu era companheiro do Rafael como vereador em Curitiba. Então a gente não tinha essa convivência com o Jaime, com o pessoal da equipe do Jaime, com ninguém. E eu tive muita dificuldade no primeiro ano de me adaptar ao grupo do Jaime, ao ponto até de ficar uma época quase 2 meses sem passar em frente à prefeitura, porque eu não sentia, não me aguentava de ver tanta discriminação. Ou pelo fato de que o Jaime não sabia trabalhar com vice-prefeito, porque nas 2 vezes anteriores ele foi colocado e não havia a figura do vice-prefeito. Aliás, devo-se aqui homenagem ao Adair Sprengel Passo, que foi o primeiro vice-prefeito de Curitiba, não eleito, mas foi o primeiro vice-prefeito de Curitiba, foi o vice-prefeito Maurício Frutti, depois que eu entrei. Né? Então o Jaime não estava acostumado, então teve dificuldades. E eu também tive muita dificuldade de penetrar nesse grupo, até conseguir montar um gabinete de vice-prefeito na prefeitura. Não foi fácil mesmo. Quando o Irondir Silvério falou há pouco nessa história de vice decorativo, era isso que acontecia? Teve essa dificuldade. Mas você assumiu a prefeitura muitas vezes. Veja bem, assumi, mas assumi também praticamente decorativamente, porque não se muda nada. O vice-prefeito não vai chegar lá e dizer, não, agora eu vou mudar tudo, vou ficar 5 dias aqui, vou tirar secretário, vou mudar aquele programa de obras, vou mudar a lei do zoneamento. Isso é um absurdo, não podia fazer muita coisa. E mesmo porque também eu não tinha muita experiência, eu estava chegando ali até meio de bobo alegre, fui levado numa condição que eu nem imaginava chegar. Então foi difícil o primeiro ano e meio foi muito difícil. Depois sim, depois a coisa começou a melhorar.
acabaram vendo que eu tinha um certo conhecimento, que eu tinha muita credibilidade, que o povo acreditava muito em mim. O meu gabinete era na prefeitura era uma porta da esperança do pessoal que vinha lá em busca da informação do IPTU, aquela coisa toda, do alvará, e que a gente conseguia solucionar muitos problemas. O pessoal conseguiu acreditar mais em mim. Aí eu fui começando devagarinho a participar, eu já passei a participar de reuniões de secretários do prefeito. Mas é isso que eu ia dizer. Em determinado momento, o Jaime Lerner, prefeito, cria uma Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos, e você é o titular dessa secretaria. Não, a secretaria foi criada no governo do Rafael Greca. Não foi na do Jaime. Porque eu estava como deputado, eu podia naquela época acumular as duas funções de deputado e prefeito interino. Mesmo assim, como deputado na Assembleia, eu tinha um gabinete de vice-prefeito, eu saía da Assembleia, ia para a prefeitura, dava um expediente no gabinete de vice-prefeito, eu ia para as inaugurações, inaugurar em nome do Jaime, eu ia pela manhã. Quando eu assumi a prefeitura, eu fazia o meu gabinete lá na Secretaria de Obras com Augusto Cantonetti, a gente ia visitar as obras da cidade, mostrar a presença do vice-prefeito, porque senão o cara fica morto. Se você não ocupar o espaço, é difícil. Já era difícil com o grupo do Jaime, mais difícil se eu não ocupasse o espaço. Então, eu procurei ocupar o espaço com companheiros com quem eu me identificava dentro da prefeitura, e dessa maneira eu fui ganhando o meu espaço na prefeitura. Em verdade, então, o Gacituri foi secretário municipal na administração do prefeito Rafael Greca de Macedo, que criou uma secretaria extraordinária de assuntos da região metropolitana, e eu ocupei por um período essa secretaria para poder fazer algum trabalho ligado à região metropolitana, e a gente fizemos alguns projetos e algumas obras que aconteceram em Pinhais, que construímos lá 2 piás ambientais, em Campina Grande do Sul, em Almirante Tamandaré, algumas obras, pontes, nós fizemos a divisa dos municípios. As coisas aconteceram sim, muito embora fosse uma secretaria extraordinária, sem orçamento, sem nada. Eu não estou entendendo uma coisa, Alves. Você é vice-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner prefeito. Você disse que não tinha um entrosamento grande assim com o Jaime Lerner, e você era uma figura afastada da equipe, do grupo do Jaime Lerner. Mas na hora que vem a eleição, você é sempre chamado, você é sempre convocado, e você sempre participa, inclusive ajudando. Na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, como líder do governo Jaime Lerner. Ele na prefeitura, você na Assembleia também defendendo o prefeito Jaime Lerner. Então, a eleição chama-se Algacituri, vai ser o candidato a vice e tal. E Algacituri vem no seu modo de ser, popular, homem que o povo conhece, onde que ele anda, todo mundo sabe quem é. Aliás, o Cássio Taniguchi aqui, ainda quando eu lembrei que você também ajudou muito na campanha dele, ele lembrou isso também. Não, de fato, eu saí na rua, o homem conhecido é Algacituri. E você não conseguiu, com tudo isso, ainda se entrosar efetivamente com a equipe, Jaime Lerner? Não, verdade seja dita. Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, eu comecei a ter um entrosamento melhor dentro da equipe do Jaime, ao ponto, outro dia, a Maria Elisa Ferraz Pacioli, que comentava, quando nós fomos visitar uma das indústrias, dizendo que da admiração que ela tinha por mim, que todos nós da prefeitura temos pelo Algaci, que até na despedida minha do Jaime, antes de nós entregarmos os mandatos para o Rafael e para o Carvalhinho, houve uma solenidade, se não me engano, na Ópera de Arame, em que todos levantaram e de pé me aplaudiram, quer dizer, passaram a reconhecer a importância do Algacitúlio, o meu jeito humilde de ser, sempre disposto a ajudar, passando por cima de problemas pessoais, tudo mais, problemas profissionais, mas sempre pensando na harmonia do conjunto, até me submetendo a alguns constrangimentos. Eu não nego isso, eles também não podem negar isso, não. Mas depois terminou tudo bem, eu assumi 22 vezes a prefeitura, eu acho que eu prestei um bom serviço para a cidade, e o fato de que sempre eu sou lembrado é sinal de que a gente tem alguma credibilidade. Se não fosse assim, é evidente, eu não seria eleito vereador, deputado 3 vezes, vice-prefeito 1 vez e agora também vice-prefeito. Aliás, eu tenho dito, eu sou tetracampeão pelo Paraná Clube e tetracampeão politicamente, porque eu ganhei 4 eleições, participei de 4 eleições em Curitiba. A do Jaime, a do Rafael, a do Jaime governador e a do Cássio prefeito. Sou tetra também politicamente. E agora, nesta eleição, as coisas foram mais harmoniosas. Houve uma participação mais intensa do Algaci? Eu poderia até me queixar, e sempre me queixo, que eu acho que eu não fui bem aproveitado dentro da campanha, dentro da programação, no horário gratuito do TRE. Pra você ter uma ideia, se todos achavam que eu tinha que ser o vice-prefeito,
para deixar bem claro que eu não tinha nenhuma intenção de voltar a ser vice-prefeito. Ou eu era candidato a prefeito ou não seria nada. Tanto que houve todo aquele apelo do Jaime, houve o apelo dos partidos da aliança para que eu aceitasse ser o vice do Cássio Taniguchi, e eu acabei, então, mais uma vez aceitando. E esperava, imaginava, porque todos diziam, não, temos que botar um cara popular para combater o Carlos Simões lá na periferia. No entanto, eu só apareci 2 vezes na televisão, né? Posso ter aparecido mais vezes com repetição da mesma gravação. E 1 vez ou 2 vezes na rádio. Quer dizer, eu realmente saí bastante constrangido da campanha, lamentando profundamente que eu não fui utilizado como homem de rádio, homem que tem a facilidade de se comunicar com a população, eu não fui utilizado dentro do programa de televisão. Claro que eu entendo que eles queriam primeiro era fortalecer a imagem, fazer o Cássio ser conhecido, depois o Cássio botando as propostas, mas depois do Cássio conhecido, depois do Cássio colocando as propostas, eu acho que eu mereceria um espaço maior dentro da programação de televisão. Isso não aconteceu, infelizmente. Augusto, nós estamos na iminência de você ter uma decisão muito séria e muito importante até o fim deste ano. E, dependendo da legislação eleitoral que está sendo para ser aprovada na Câmara, se você pode ou não pode ficar assumindo como deputado federal, deputado estadual e vice-prefeito de Curitiba. Se não for aprovada essa nova legislação, você é obrigado a tomar uma decisão. Ou renuncia o mandato de deputado estadual e fica como vice-prefeito, ou o contrário, você renuncia à condição de vice-prefeito e fica deputado estadual. Se acontecer isso, a pergunta que nós fazemos, que Curitiba quer saber, Augusto, como é que você vai proceder num caso desse? Pois é, esses dias aí uma pessoa me dizia assim para mim, pô, assim, você resolve o problema de todo mundo, mas acaba criando problema para você. Você se dispõe a ajudar, a se colocar a favor das pessoas ou de um grupo político da cidade e depois sobra para você o pepino para você descascar, para você resolver. E é verdade. Quando eu fui vice do Jaime, podia, já falei, pelas disposições transitórias da Constituição Federal, eu podia acumular as 2 funções, mas só ganhando um salário, deixa bem entendido. Agora não posso mais. Agora é uma decisão difícil, complicada. E veja, quando agora eu ampliei muito mais a minha base eleitoral, não só na região metropolitana, no litoral do Paraná, onde eu participei ativamente das eleições dos prefeitos do litoral do Paraná e aqui na região metropolitana também. Hoje eu tenho, em média, mais ou menos, quase 20 prefeituras que eu ajudei a eleger os prefeitos, ampliei o meu espaço político, almejando, quem sabe, na frente, deputado federal, quem sabe até, por que não, senador da República. E, no entanto, agora estou num impasse, numa dificuldade danada. Existe uma emenda tramitando no Congresso, estive lá semana passada, em que permite que os deputados federais possam acumular a condição de vice-prefeito, porque vice-prefeito é uma situação de expectativa, não existe o cargo de vice-prefeito, né? Ele nem é votado, por sinal. Então, e o Congresso está lá, é difícil o Congresso botar essa emenda para ser votada, não se sabe quando é que ela pode ser votada, já passou pela comissão, tem parecer favorável, mas o Congresso não é a Assembleia do Paraná, não é qualquer outra Assembleia que você coloca numa semana, você resolve. Então lá tem que passar por 2 votações, o que é pior, o que é pior, com um quórum qualificado, 383 deputados têm que estar presentes no plenário. Sobre este assunto, vamos ponderar sobre isso. Não, eu quero a decisão dele. Sim. Nós estamos já praticamente ao final do mês de outubro. Certo. Uma reforma constitucional, como é o caso, existe uma emenda tramitando no sentido de dar possibilidade a que parlamentares estaduais e federais, ser eleitos vice-prefeitos, possam exercer as 2 funções. Não cumulativamente, mas poder assumir, pelo menos, a expectativa. Não é? Mas a Constituição é alguma coisa feita para ser duradoura. Não deve, a cada momento, estar sendo modificada, não é? Ao sabor das conveniências momentâneas ou por interesse de maiorias eventuais. Claro. Bem por isso se criam óbices. Um deles é o quórum. É um quórum qualificado, é um quórum alto para aprovar a emenda. E o outro são prazos, porque precisa ser votada 2 vezes na Câmara, aprovada lá, 2 vezes no Senado. E nesse tempo todo existem interstícios que você não pode reduzir. E o pior ainda, depois tem que adaptar a nossa Constituição aqui. A Assembleia também tem que fazer o mesmo papel aqui. Perfeito. Mas veja bem, tudo caminha, pelo menos, embora a vontade política possa modificar a coisa, botar celeridade nisso, apenas nos prazos não,
Mas tudo caminha para inviabilizar essa história. E se ficar inviabilizada, é isso que o Silvio quer saber. Pois é, eu, na campanha, eu fui para a rua, assumi vários compromissos com a comunidade, com o povo, com o eleitor, ao pedir o voto para o Cássio, dizendo que eu iria governar a prefeitura junto com o Cássio durante os 4 anos, correndo até o risco de mais uma renúncia na minha vida, de mais uma renúncia em favor da cidade de Curitiba. Realmente eu torço, ainda espero que haja tempo do Congresso Nacional aprovar essa emenda, que depois haja tempo de nós aqui, até antes do dia 31 de dezembro, também a Assembleia faça o mesmo papel de aprovar, porque na Assembleia também tem mais um deputado estadual que tem interesse, que é o Marquinho Alves de Maringá, e tem lá no Congresso o Djalma de Almeida César, que é vice-prefeito do Juscelino Canto de Ponta Grossa. Eu espero que se resolva esta situação. Eu estou num dilema, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei, eu sou aconselhado de um momento por várias pessoas que eu não devo renunciar à Assembleia. Por outro, já tenho uma outra visão, acham que eu tenho que renunciar à Assembleia e ajudar na Prefeitura o Cássio. É uma situação difícil, eu não sei ainda o que fazer. Você não tem uma definição ainda? Não tem uma definição, não sei. Eu ainda quero acreditar que o Congresso aprove em tempo esta emenda e resolva não só meu problema, como acredito que de vários deputados estaduais aí pelo Brasil. Porque uma decisão sua é importante, inclusive, porque há muito comentário por aí pela imprensa que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acho que uma decisão sua seria muito importante, imediata, uma tomada de posição. Porque é verdade que o mandato de outro é melhor, outro é menor, um é 4 anos, outro é 2 anos, outro você é deputado, tem uma outra experiência, outro você é vice, fica na expectativa de assumir ou não assumir e tal. Mas também poderia, também nesse caso, no caso de você assumir a vice e renunciar à condição de deputado estadual, você participar ativamente da Prefeitura de Curitiba. Não, como diz agora o ex-deputado, o presidente da Assembleia, João Silvério, não ser uma figura decorativa na Prefeitura. Eu acho que você seria muito útil como vice-prefeito, participação dentro da Prefeitura, pelo seu conhecimento do povo, pela confiança do povo que o povo tem em você em Curitiba, provado e comprovado diversas vezes, o povo de Curitiba votando em você, inclusive como vice-prefeito também. Você, embora não tenha sido votado, mas você teve voto via Cássio Tanneguchi como vice-prefeito. Acho que você tem uma responsabilidade muito grande perante a sua cidade que você adotou, que chama-se Curitiba. Então, que essa é uma decisão sua, é muito importante, eu acho, para a sua vida política. Eu estou aguardando o Cássio voltar da sua viagem para a gente sentar, discutir, analisar. E veja a dificuldade que o Cássio vai ter, além de... Ganhamos uma prefeitura com uma aliança muito grande de 4, 5 partidos. Além dos 4, 5 partidos que vão querer participar da administração da cidade de Curitiba, há o grupo do Rafael, que certamente também vai querer ocupar o espaço na prefeitura, há o grupo do Jaime, que vai querer ocupar espaço na prefeitura, e o grupo do Cássio. Aí eu pergunto, o que é que vai sobrar? Se é que vai sobrar alguma coisa. Por isso, dessa minha angústia, dessa minha expectativa, o que é que eu vou fazer? Eu quero que Deus me ajude, que me ilumine, que eu possa tomar a melhor decisão possível em favor da cidade de Curitiba, ou em favor do estado do Paraná, porque tem outro lado. A Assembleia necessita do meu trabalho lá. A minha condição de liderança, nesse período de quase 2 anos aí, o governador não perdeu uma votação sequer na Assembleia. A gente conduziu com muito cuidado a Assembleia. E se eu tiver que deixar a Assembleia? O governador já perdeu o deputado Nelson Justus, praticamente sobram poucos deputados com a condição de ajudar nesse trabalho, nessa tarefa de vice-líder do governo. Não é fácil. É uma decisão bastante difícil para mim tomar nessas próximas horas. Turma do Jaime Lerner, turma do Cássio Tanneguchi, turma do Rafael Greca, turma dos partidos da coligação. É muita turma nisso aí. Mas, o bolo acho que é pequeno para dar um pedaço para todo mundo. Pois é. Isso quer dizer que há turbulências. O céu não está céu de brigadeiro. Mas nós vamos trazer mais um convidado para dirigir pergunta a você. Uma das mais respeitadas e festejadas jornalistas que o Paraná possui. Nome de respeito na imprensa nacional. A jornalista Ruth Bolognese. Deputado Algaci Túlio, o senhor declarou aos jornais que venceu o governador Jaime Lerner em alguns municípios nas últimas eleições. Isso caracteriza uma divergência entre o senhor e o governador Jaime Lerner? Eu analiso de que o governador teve seríssimas dificuldades nas últimas eleições. Cidades polos, nós não ganhamos as eleições, mas eu também tenho uma explicação no meu modo de entender, que eu acho
que deve ser bem analisado. Essa é uma eleição municipal, uma eleição local. Não foi uma eleição de cacique, não foi uma eleição de Jaime Lerner, de Álvaro Dias, de Requião, tanto a prova de que lá em Foz do Iguaçu subiram o mesmo palanque o Jaime, o Requião e Álvaro Dias, e os três foram derrotados. Quer dizer, essa é uma eleição que independente, não, sabe, independe do prestigiamento dessa daquela pessoa. É muito difícil, em cidades polos, onde o povo é mais politizado, ele se deixar levar por uma palavra do governador, ou do vice-governador, ou do ex-governador. Ele vai votar local, se o candidato é da confiança dele, o que interessa é decisão local. Por isso que eu acho que não foi uma derrota do Jaime, mas realmente, se você analisar pelo fato de que quem está no poder não fez prefeituras importantes como Guarapuava, que era contada como fácil, ligeria qualquer pessoa que fosse colocada como prefeito. Ponta Grossa tinha um pouco de dificuldade, claro, mas Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Paranaguá, eram cidades polos importantes que o governo não poderia perder, mas perdeu. Fazer o que agora? Mas veja bem, Augusto, eu não quero entrar no mérito, quero que você, se puder, nos explique, a mim e a todos nós. Você citou o caso de Foz do Iguaçu. Lá ganhou o partido do governador e o governador perdeu a eleição. Lá ganhou, o partido do governador era candidato como vice, né? Candidato como vice. Mas é tal coisa, é uma aliança muito grande que elegeu o Jaime também, quer dizer, teve em alguns municípios que o Jaime também acabou apoiando o candidato do PSDB, como eu também subi em palanques de candidatos do PSDB, que é do Álvaro Dias, como subi em palanque do PMDB, quer dizer, por isso que eu digo, essa política, que é do Roberto Requião. Também não sei se é do Roberto Requião, porque agora também está tudo dividido, esse PMDB louco. É verdade que um dia você votou no Roberto Requião? Votei para senador da República, ele sabe disso. Porque, apesar de todas as divergências que eu tive com o Requião, sempre eu respeitei, ele também me respeitou bastante e levou muito em consideração as críticas que eu fazia na época em que ele era prefeito de Curitiba, e ele reconhecia isso. Portanto, eu acho que naquele momento eu escolhi os dois melhores candidatos, o Roberto Requião e o José Carlos Gomes de Carvalho, os meus dois candidatos senadores, né? Então eu dizia, essa eleição agora foi um samba de crioulo doido. Sabe, era político de um partido subindo no palanque do adversário subindo no outro. Não dá para você levar em consideração que esta eleição foi ganha ou pelo Álvaro, pelo Requião, ou foi derrotada pelo Jaime ou ganha pelo Jaime. Na verdade, num cômputo geral, o PDT saiu de pouquíssimos prefeitos para mais de 100 prefeituras aí. Se você levar em consideração isso, o partido cresceu. Agora, claro que perdeu cidades polos, mas a impressão ganhou Curitiba. Curitiba tem que ser levada em consideração como uma cidade de um potencial maior em relação a 5, 6 prefeituras do interior do estado. Você voltou a Curitiba, e eu vou insistir um pouquinho com Curitiba, com a sua participação em Curitiba como prefeito de Curitiba. Curitiba tem a necessidade de alguma coisa, e muita coisa ainda por aí. E você, então, seria o homem ideal para ajudar o Cássio na prefeitura, pelo seu conhecimento de povo de Curitiba dentro do partido que é o PDT. Eu insisto ainda um pouquinho, Augusto, para você pensar bem sobre essa posição de Curitiba. E aproveitar a oportunidade e já convidá-lo no início do ano, quando você tomar posse como vice-prefeito, para comparecer aqui no nosso programa, na sala exclusiva, para a gente falar um pouquinho sobre a futura prefeitura de Curitiba. E também isso vai fazer com que você não permita que o presidente da Câmara, que a gente não sabe quem vai ser, assuma a prefeitura de Curitiba. E o povo não queria o presidente da Câmara. O povo de Curitiba queria o vice-prefeito assumir no impedimento do Cássio Tanneguchi ao Gacitúlio, não o presidente da Câmara Municipal de Curitiba. Alguns sofrem por excesso, é o caso do Agaci, e outros por escassez. Mas tomara que o Congresso Nacional resolva em tempo essa questão, e até porque é justa, até porque é correta, e dê possibilidade aos parlamentares de poder se investir na expectativa de assumir o mandato de prefeito. Como sempre foi. Eu sei que está encerrando, mas é um absurdo. Veja bem, quando o presidente da República está fora do país e o vice-presidente não pode assumir, quem que assume? O presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados. Aqui, quando não assume, quando o governador está fora e a vice está fora também por alguma razão, quem é que está assumindo? O presidente da Assembleia. Quer dizer, é um absurdo que eu, deputado, que participei diretamente de uma composição de uma chapa, eleito que fui junto com o prefeito, não posso assumir. Lógico. Agora, eu tenho muito respeito, eu quero dedicar essa vitória do Cássio, minha e do Cássio, às crianças de Curitiba.
foi algo extraordinário, comovente, de fazer a gente chorar nas caminhadas, o amor dessa criançada. Ao ver o Cássio virou um mito, faria inveja à Xuxa, faria inveja aos Mamonas Assassinas, que tanto mexeram com nossos filhos, a ver a popularidade do Cássio. Então, eu dedico a vitória nossa às crianças de Curitiba. E por respeito a essas crianças, por respeito a pessoas como vocês, que me são muito caras, pessoas que têm uma participação ativa na minha vida política, na minha vida de imprensa, fomos companheiros de rádio, eu e Inés, companheiros de rádio com você também, Silvio Sebastiani, companheiros de... Nós temos tudo em comum entre nós aqui, somos 3 veteranos, mas como se diz na gíria, veteranos, mas sempre eficientes, homens da imprensa e da política. Por respeito à criança de Curitiba, ao povo de Curitiba, a cada um de vocês, pode ter certeza que eu vou tomar a melhor decisão possível em favor, em amor e respeito à cidade de Curitiba. Deputado Algacitúlio, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação em nosso programa, em sala exclusiva. Nós voltaremos com certeza à frente a termos um novo contato, realizarmos um novo programa, conversarmos mais sobre Curitiba e sobre a administração de Curitiba. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter estado conosco. Ao telespectador, muito obrigado também por ter nos acompanhado durante todo esse tempo. E vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.